Bem-vindos ao primeiro vídeo do ano. Depois eu vou fazer uma introdução melhor. A gente está indo agora ali na Leroy Merlin. Tem que comprar algumas coisas para a empresa. E vou ver se eu lembro de gravar alguma coisa. Ele corre? Porque na verdade, não. Porque na verdade aqui no Brasil é difícil ter tartaruga. Isso nem me importa, né? A gente acabou agora de correr aqui na Pampulha. A gente agora vai caçar um lugar para jantar. Hoje é terça-feira de carnaval. E vamos ver como é que tá. Olha como é que tá o dia. Ainda sou uma grande raça, cria de quebrada, ninguém me ameaça. Hoje tá verde onde era pensado. Bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026. Vocês já viram um pouquinho de como foi o início da semana. Agora eu vou bater mais um papo mesmo. 2025 foi um ano com pouquíssimos vídeos, por mais que eu tinha a pretensão de gravar bastante. Por exemplo, teve bastante coisa legal. Fiz 2 viagens que era interessante ter trago aqui no canal. Uma foi para Porto Seguro com amigos. Eu cheguei a gravar a introdução do vídeo no aeroporto e não passou disso. Eu vou colocar alguns trechinhos aqui da viagem. Tudo que eu tiver do ano de 2025 eu vou colocar aqui, que aconteceu bastante coisa legal. Aí depois tem uma viagem para Ouro Preto, num hotel também muito bacana, que o hotel tinha ele ponto, piscina aquecida, uma vista muito legal. Eu não vou cortar o som não, vou deixar. Ficou tudo caindo aqui, ó. Também tinha a pretensão de mostrar um pouco como é da cidade, os restaurantes que eu comi, só que acabei me distraindo não gravando. E também um pouco de como vai ser a mudança aqui do canal. O canal, para quem já consumia antes, era focado em empreendedorismo e impressão 3D.
vai ser voltado ainda para o empreendedorismo, eu vou mostrar mais minha rotina, e bem menos impressão 3D. Por quê? Porque é uma coisa trabalhosa de ser gravada, assim, né? Aí é a minha visão. É difícil, é igual dar manutenção às máquinas, eu tenho que parar a produção inteira para poder ter silêncio no ambiente, para poder demonstrar na máquina. Eu não sou o maior expert em, assim, termo técnico, mostrar arrumando, nem pretendo aperfeiçoar nisso. Eu tenho a manutenção muito, assim, né, aperfeiçoada para o que eu preciso, eu sei chegar ali e resolver. Principalmente nas máquinas que eu tenho. Só que eu não quero que o intuito do canal seja isso. Eu não quero ficar engessado em impressão 3D. Por mais que eu saiba que é um tema que está em crescente constante. Eu quero voltar mais para isso. E também mostrar rotina, desenvolvimento, até mesmo para ser, como é que eu posso dizer, um registro para o meu eu futuro. Porque eu adoro ver foto de como estava sendo a produção há 2 anos atrás, quantas encomendas tinham. E também passar o conhecimento mais voltado ao empreendedorismo para vocês, do que eu tenho, né? 2025 foi um ano muito bacana, a gente foi adquirindo bastante coisa boa, compramos mais 5 máquinas, hoje a gente está no escritório próprio. Eu até mostrei para vocês um pouco aqui no canal, eu visitando uma sala. Depois disso a gente visitou mais algumas, até parar onde a gente está hoje. Porque para minha área é muito complexo também, porque tem que ser um local onde o barulho não atrapalhe, porque hoje são 15 máquinas, algumas estão parecendo um helicóptero. Então, assim, às vezes tem que rodar a madrugada inteira 15 máquinas. Então, quem tá de longe é um barulho estranho, sabe? Então, você dormir ao lado disso não deve ser nada agradável. Temos peças que são pintadas, então tem que ser um local que eu possa pintar. Né? Tem o cheiro da tinta que não é nada agradável, tem que ser um lugar arejado. Então eu posso estar numa sala comercial. E outros fatores, né? Segurança, tem que ser um lugar que eu confie, tem que estar próximo das casas. A gente chegou até a olhar uma cobertura também para poder juntar o útil ao agradável, onde a gente conseguiria isolar as máquinas, teria o local arejado para pintar. Muito bonita. Se eu ainda tiver, eu vou deixar aqui uns trechos dela também. E é isso. 2025 foi um ano que eu me distraí demais, inclusive aqui no canal, né, que foi pouco vídeo, mas eu me distraí no geral. Eu brinco assim, né, com quem está ao meu redor, e até escutei um relato disso também de outra pessoa que tem empresa, que ela também se distraiu muito. Então, assim, tudo que eu pude focar, eu foquei. Foi política, foi futebol, foi tudo. E menos na minha empresa. Assim, Deus foi muito bom com a gente, onde eu não tive uma baixa, a gente teve um constante, mas a tendência era crescimento. Como eu vi vários concorrentes se desenvolvendo, crescendo muito mais, e a gente meio que deu aquela pausada, sabe? Até porque é igual, a gente progrediu em questão de maquinário, ou então em questão de equipamento para auxiliar, comprou caixa em maior quantidade, diminuiu o custo, diminuiu também matéria-prima, né, que no caso da impressão 3D é filamento, onde a gente conseguiu negociar. Nesse caso a gente avançou, né? Só que no principal, a estratégia a gente não avançou porque a gente não focou nisso. Porque comprar coisa é muito fácil, eu posso chegar lá na empresa e comprar máquina, se eu quiser comprar 50 máquinas, se eu tiver o dinheiro, eu compro. Só que agora, desenvolver uma estratégia para ter 50 máquinas ocupadas é diferente. Então esse ano é um ano que eu pretendo focar muito mais, até porque já tem sido dito por alguns empresários, né? Esse ano a gente está no ano de Copa e eleição. A tendência é que seja um ano mais perigoso, vamos dizer assim, né? Não quer dizer que vai ser um ano ruim, mas é um ano para a gente ficar mais esperto, não dispersar nossa energia com outras coisas além da empresa. É igual, por exemplo, ano passado, eu tentei focar em várias áreas que não o que eu já vendo, que já está dando certo. É igual desenvolver uma marca de roupa. Eu até trouxe uma que era voltada à impressão 3D, baixa adesão do público, difícil conversão. Eu errei nas estampas porque eu estava focado mais numa visão comercial minha, não o que eu gostava. Eu fiz o sabor da energética aqui. Então, assim, isso atrapalha um pouco. Aí desenvolvi outras estampas, cheguei em estampas que eu gostava, só que aí
eu fui ver que a qualidade da empresa que eu estava usando não era boa, né, de uma outra empresa que eu cheguei a usar. Então, eu cheguei a usar duas empresas diferentes. Essa aqui é uma delas. É uma estampa que eu gosto, não vou mostrar ela por inteiro, né, depois eu mostro. Só que ela desbotou muito fácil. A camiseta já vem envelhecida de fábrica, sabe? E até é legal que essa aqui eu comprei especificamente para o ano novo. A ideia era usar ela no ano novo e fazer um ensaio depois. No dia do ano novo eu participei de uma batalha daqueles... Como se fosse, não é um fogo de artifício, é uma varinha que se balança assim e ela solta um fogo. É. Mas chegou, tá? É. Aí pegou na manga da blusa e queimou a blusa e pegou também nas costas. Então ela teve que ficar tipo 2 semanas de molho para poder tirar. Lavava e colocava. Acabou que ela desbotou de vez mesmo. Aí eu pausei e foi uma das coisas que eu dispersei muita energia para fazer estampa, para medir. Aí comprava um teste e aí foi. Então esse ano a gente vai focar mais nos e-commerces que a gente tem, nos segmentos que a gente tem. Eu estou introduzindo mais produtos além do que é feito em impressão 3D, como uma visão estratégica mesmo, crescimento da marca, criação de brand mesmo também, né? Deixar de ser uma marca genérica e se tornar um brand, até porque a gente tem muito produto que é nosso mesmo, só que quando não é valorizado, não é demonstrado que é nosso, não tem uma criação de marca, um fortalecimento, é difícil de criar um desejo, porque você vai ver um concorrente vendendo o mesmo produto 20 vezes, não, 20 vezes não, né? 20 reais mais barato às vezes. O cara tá tomando prejuízo para vender, mas tá lá. Mas quando tem um brand é diferente. Então assim, hoje a gente está com 2 e-commerces, 2 CNPJ diferentes. Então tem que administrar isso, tem que ter estratégia para as duas. Então a gente está em novos produtos, novos segmentos, buscando também algo que seja, se não o básico do empreendimento, do empreendedorismo, né? Que é, sei lá, comprar esse esquido aqui a R$2 e vender ele a 7. Porque hoje, como a impressão 3D, a gente tem que produzir. E quem trabalha com produção sabe o quão trabalhoso é. A margem de lucro é muito maior do que isso aqui, por exemplo, né? Se eu tivesse que comprar para revender, só que o trabalho é muito maior. Você tem que se preocupar com tudo. E quando você já compra produto físico para revender, é muito mais fácil. Então, eu já tenho um canal de venda muito forte, né, que são os 2 e-commerces, que hoje a gente tem aí, ano passado, manteve uma constância, né? Se em 2024 a gente vendeu ele por volta de 3.100 pedidos, ano passado foi tipo 3.200. Que estagnou, né? Que 100 pedidos a mais ao longo de um ano é muito pouca coisa. Então, a tendência é que tivesse crescido muito mais. E é isso. Vou deixar também os textos aí, acho que eu já coloquei, de como foi as vendas, as caixas, tudo que eu acho que foi legal que tem registro de 2025, eu vou colocar aqui. E a meta para esse ano é ser mais constante aqui no canal, porque 10 minutos que eu parei sentar para conversar aqui, mostrar meu dia a dia, não vai me atrapalhar. Quando eu tinha que gravar uma máquina, por exemplo, era 1, 2 horas, porque aí é o take, aí eu tenho que parar a produção toda, eu tenho que gravar eu arrumando aquilo, vocês entenderam, né? Sem contar também que encostei na barreira, que é uma parte de público muito chata. É igual no primeiro vídeo que eu postei no TikTok, falando a respeito de um tema, duas pessoas que têm, assim, uma certa relevância no meio, já chegaram para me dar porrada. É como se eu estivesse falando o maior absurdo do mundo. Teve um deles, a outra depois que eu respondi, amansou, conversou numa boa comigo, mas teve um que eu respondi com muita educação, e as pessoas que viram o vídeo depois começaram a responder ele. Falaram assim, pô, pra que você tá indo com essa ignorância toda? Ao ponto da pessoa apagar o vídeo dela, o comentário dela. E assim, página com mais de 100 mil seguidores, com constância que eu acompanhei. E acompanho até hoje.
Também comentado. Não tô ligando muito não, sabe? O que acha, o que deixa de achar. Mas é isso. Então acompanhe aí o canal. Esse ano vai ter muita constância. A gente vai ter uma mudança aqui. Mas vai ser boa. Então, até o próximo vídeo.